Quero que você agora volte para a primeira página do seu informativo. Eu deixei de propósito praticamente a metade dos versículos que eu quero mencionar hoje aí na frente do seu informativo para que você leve para a sua célula durante essa semana, medite um pouco sobre esses versículos, prepare perguntas para edificar a vida do seu irmão. Ali apenas existe 5 sugestões, pense sobre 1 ou 2, enfim, mas crie a sua própria. E no momento da edificação, compartilhe e abençoe a vida do seu irmão com aquilo que o Espírito de Deus dará a você. Amém? Eu quero convidar você para meditar comigo nessa noite sobre esse tema, Eu Venho Logo. Na verdade, isso fala da volta de Jesus. E a minha intenção é que essa reflexão da gente sobre a volta de Cristo hoje possa ser um bom motivo para você e para mim, no sentido assim de que a gente viva de uma maneira cada vez mais dedicada ao Senhor. Ou seja, pensar que Jesus vai voltar e isso possa gerar no seu coração e no meu não só uma expectativa, mas um desejo de ser mais fiel, de ser melhor preparado, de estar mais envolvido com Cristo e com a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12, é o primeiro versículo que está ali, que é a base da onde eu extraí o tema da nossa meditação. Diz assim, pode ler ali no seu informativo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu quero ler novamente. Jesus dizendo, escutem, em outras palavras, prestem atenção. Eu venho logo e eu vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu quero orar, vamos orar. Deus, eu coloco, Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos diante de Ti nesse momento e peço por Tua graça e misericórdia a condição de poder compartilhar de maneira clara a Tua palavra, de maneira simples, mas eu te peço que acima de tudo seja o Teu Espírito Santo que é soberano e conhece as nossas vidas, as nossas realidades, as nossas emoções, aquilo que nós temos dentro de nós como história, que seja então o Teu Espírito Santo falando muito além daquilo que eu vou falar ao coração dos meus irmãos, que seja o Teu Espírito iluminando os olhos do nosso coração e revelando mais a Cristo e os seus propósitos a cada um de nós. Obrigado por esse momento que a gente tem junto com os irmãos, nessa reunião da igreja, importante também, assim como nossos encontros nas nossas células. Obrigado pela oportunidade de servir, Deus, os irmãos e compartilhar com eles a Tua palavra. Fica conosco, fica à vontade, Senhor, entre nós e fala-nos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém. Mais que uma simples afirmação, eu venho logo, feita por Jesus aqui, eu entendo que Jesus está empenhando de maneira contundente e vitoriosa uma declaração através de uma promessa acerca daquilo que um dia vai acontecer. E que precisa ser compreendida essa palavra de Jesus, eu venho logo, por você e por mim, à luz da ação do Espírito de Deus, por 2 motivos. Porque se você olhar, eu venho logo, com os olhos da carne, você vai achar que Jesus está atrasado. E isso vai gerar em você displicência. Ele vem, mas não vem assim, ele já está dizendo isso que faz tanto tempo. Será mesmo que ele vem? E você e eu podemos nos tornar displicentes, relaxados, tranquilos, como aquele pessoal no dia de Noé. Só queria festar, curtir, ao invés de nos empenharmos. Então, por isso, quando a gente ouve nas Escrituras, eu venho logo, a gente tem que entender que o tempo de Deus, como muitas vezes é repetido aqui, é diferente do nosso tempo. Mas o logo para Deus é breve, e o breve para Deus pode ser hoje. Aliás, tem um vídeo na internet que o pastor está pregando, ensinando, e ele diz, Jesus poderá voltar daqui a um mês, Jesus poderá voltar daqui a uma semana, Jesus poderá voltar, pá, dá um estouro, some quase todo mundo, fica alguns. Veja lá que é interessante. Rapidinho, um videozinho engraçado, mas interessante. Mas nós precisamos estar preparados. E um dia para Deus é igual a 1000 dias. E 1000 dias é igual a um dia. De modo que para quem vive na eternidade, que é o caso do nosso Deus, quando Ele diz, eu venho logo, é para a gente realmente escutar e prestar atenção. Mas antes eu queria, de continuar falando, pedir que você pensasse e fosse sincero, como você sempre é, evidentemente,
E eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, qual é a sua maior esperança? Qual é o evento mais aguardado por você? O que você de fato mais deseja que aconteça na história da humanidade ou na sua história? Qual é? A cura para uma enfermidade? A volta de alguém que não está mais perto, que se distanciou? A restauração de um relacionamento que se destruiu, que se perdeu? O que é o que você mais espera ansiosamente no seu coração? Que um dia você complete 65 anos, para aqueles que ainda não têm, e consiga uma boa aposentadoria? Qual é o teu sonho? Realizar um grande negócio? Adquirir riquezas a tal ponto que você tem a sensação daquele cara da Bíblia, lá do Novo Testamento, de que, não preciso mais de nada, eu estou tranquilo, seguro, em paz, eu tenho tudo o que eu preciso. E ter a falsa segurança que a riqueza nos oferece, e talvez até chegar e falar assim, agora eu não preciso fazer mais nada, só mesmo administrar, porque eu já tenho o que eu preciso. Ou não, realizar uma viagem que há anos você deseja, tem planejado, a viagem dos seus sonhos. Vai lá para Bora Bora, lá para Nova Zelândia, Austrália, vai ficar num grande hotel, águas cristalinas, azul turquesa, uma pessoa amada, naquela casinha linda que você olha e você vê o mar embaixo, os peixes passeando. Ou não, talvez viver um grande amor seja a coisa que você mais espera na sua vida. Está casada, está casado, mas ainda está esperando viver um grande amor. Ou não, você ainda é solteiro, ora, jejua, está ficando só o esqueleto na expectativa de que esse grande amor virá. Igual aquela charge, né? Que aparece o esqueleto sentado na praça assim, estou aguardando em Deus. Só o esqueleto. Não, talvez, sabe qual é o maior evento que você espera que aconteça na sua vida? Uma coisa bem simples que todos os seres humanos buscam. Sabe o que é? Você quer ser feliz. Tudo que eu quero é ser feliz. Eu já tenho tudo. Sou casado, tenho filho, tenho os bens que eu necessito, até um pouco mais. Eu tenho herança. O que eu quero, na verdade, é ser feliz, porque eu tenho tudo isso, mas eu ainda me sinto incompleto, vazio. Talvez não. Talvez o meu sonho e o seu sonho seja, sabe qual? Meio fúnebre. Mas meu sonho mesmo, a única coisa que eu quero é na hora que eu for morrer não sofrer. Tem gente que sonha em morrer sem sofrer. Que deseja o seguinte, olha, eu posso aguentar qualquer coisa, mas eu não quero sofrer. Na hora de morrer, eu quero morrer em paz. Igual um passarinho, acordar morto. Não acorda morto nunca, né? Queridos, todas essas expectativas, elas são genuínas, elas são válidas, são importantes, algumas necessárias, algumas até preciosíssimas, mas muito pequenas, quando comparadas com o maior evento que o nosso planeta vai presenciar. Tudo isso não é nada comparado com o momento em que essa palavra e essa promessa de Jesus se cumprirá. Eu venho logo e ele aparecer. Tudo isso vai perder o significado no momento da manifestação de Jesus, que já foi anunciada nas Escrituras. A volta poderosa, triunfal, gloriosa de Jesus, quando ele disse, eu venho logo, isso se cumprir, nada vai poder ser comparado. O esquecimento de tudo o resto vai ser assim, um estalar de dedos. Mais ou menos como uma mãe que sofre, sua igual, fica suada, gotejando, gemendo para parir um filho, para dar à luz um filho, parto normal, difícil. Mas aí quando ela vê aquele neném chorar, abrir os olhos, olhar para ela, mamar no seio dela, aquela criaturinha linda, indefesa, eu acho que ela esquece. Talvez não no primeiro dia, se ela tiver algumas marcas, mas assim ela vai esquecer e vai dizer, nossa, como valeu a pena. Assim eu acho que vai acontecer quando a gente vê a presença, a glória do Senhor. Você sabe o que significa? Eu volto logo? Você sabe do que está carregada essa expressão de Jesus quando ele diz, olha, me aguardem, eu estou chegando. E Jesus mesmo lá atrás, em João, no capítulo 14, diz assim, olha, e se você acha que eu estou demorando, fica tranquilo, não desanime, não fique impaciente, não se torne incrédulo, acredite no Pai, acredite em mim, porque o que eu estou fazendo é o seguinte, eu não voltei porque eu estou preparando
um lugar, o quarto, o seu quarto, o quarto de vocês, e quando esse quarto estiver pronto, eu vou voltar. Então, quando Jesus diz isso, ao declarar que ele volta, ele está confirmando de maneira fascinante, de maneira vitoriosa, que a graça vai vencer a lei, que a esperança vai vencer o desespero, que aquilo que é permanente vai ser vitorioso sobre aquilo que é provisório, que a eternidade vai ser vencedora sobre aquilo que é temporal, o pano novo sobre o remendo, o perdão sobre as culpas que trazem condenação, a ressurreição sobre a morte, a luz dissipando completamente, totalmente as trevas. Quando Jesus diz eu volto logo, e quando ele surgir nos céus, a santidade vai detonar a perversão, a justiça vai aniquilar a injustiça que diariamente se apresenta nas telinhas da nossa televisão e nas ruas da nossa cidade. O bem vai solapar o mal, a profecia cumprida vai derrotar a utopia, o Apocalipse vai fechar, completar tudo que foi anunciado no princípio em Gênesis. Os novos céus e a nova terra vão vencer, nós vamos olhar esse lugar se apresentando para cada um de nós. E esse céu e essa terra que a gente vê, a gente não vai ver mais. Isso é poderoso, irmãos. Você imagina esse dia, quando isso acontecer? É nesse dia que a igreja vai vislumbrar e experimentar tudo isso que eu estou colocando para os irmãos. É nesse dia, não vai ser antes que nós vamos ver essas coisas acontecerem. Nós devemos trabalhar para que essas coisas progridam, mas elas não acontecerão até que Jesus volte na sua glória. A desgraça, o pecado, a morte, que é o nosso último inimigo, conforme diz o apóstolo Paulo, serão tragados pela manifestação da glória do Filho de Deus. E esse momento está chegando. A Bíblia diz que a cada dia se torna mais próximo. Eu fico pensando assim, quando vai ser? Talvez você pense isso também. Como eu mencionei domingo passado, como os discípulos pensaram, será agora? Só que eles estavam pensando no reino de Israel terreno. Nós hoje pensamos no reino de Deus eterno, invadindo o final de tudo, a glória de Jesus. É quando? Quando será, Senhor? E o Senhor não nos responde. Ele só diz assim, eu venho logo, eu venho em breve. É isso que ele diz para a gente. E diz assim, o meu Espírito foi dado para vocês. Vão. Agora escute e tente comigo imaginar o que diz a palavra de Deus nesse momento. Lá no Salmo, você não precisa abrir, eu vou ler alguns versículos. Salmo 22, capítulo 22, versículo 27 a 29, diz assim, todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é o Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos, preste atenção, se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. Isaías 45, 23 a 24 diz, eu fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido, preste atenção nisso, o que está sendo profetizado aqui por Isaías, todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Ele fez, disse o apóstolo Paulo, o que havia resolvido, Jesus, e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano secreto era unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Você pode imaginar essa cena? Por isso, diz a palavra, que Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem, eu gosto dessa palavra,
Jesus recebeu esse nome que está sobre todo nome, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, da terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente, publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios, é o dono, é o soberano, é o maior, é o único, para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso vai acontecer. Esse será o momento mais triunfal, glorioso, poderoso. Esse momento vai ser único, ele nunca mais vai ser repetido na história da criação. Vai ser um momento explícito, como a gente leu nesses versículos. Vai ser um momento cheio de glória, quando Jesus apontar nos céus para consumar, não o que ele fez na cruz, mas consumar tudo que ele falou que ia fazer a partir da cruz. Mas, sabe de uma coisa? Ele não vai retornar como um extraterrestre. Ele não vai vir numa nave. Ele não vai retornar assim do nada, como alguém que não sabe de onde veio, que não tem referência, que não tem história. Ele não vai aparecer como alguém não identificado, um ser humano não identificado, onde todo mundo vai. Não. A Bíblia diz, como a gente leu, todo mundo vai ver, vai enxergar. A sua volta, conforme o apóstolo Paulo diz, será precedida, como já foi de fato, de um exemplo de profunda humildade. É por isso que Deus o exaltou aonde o exaltou, assentado à sua destra. Porque ele se esvaziou a si mesmo para se tornar-se igual a mim, igual a você, e foi encontrado em forma humana como nós, humilhou-se a si mesmo, Filipenses 2, 5-8 diz isso, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Acontece que aquele Jesus que foi humilhado nesse nível, que se rebaixou a tal ponto de ser crucificado ao lado de duas pessoas que mereciam estar onde elas estavam, aquele Jesus que foi rebaixado até a morte de cruz, a morte mais vergonhosa da sua época, Paulo frisa, foi exaltado à mais alta posição. Sabe o que significa isso? Que Jesus está acima de todos. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Sabe o que significa isso? Mais poderoso, mais repetido em todo o planeta. Acima de tudo, não só de todos. E Paulo diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E você sabe onde é que esses joelhos vão se dobrar? Presta atenção no que diz a palavra. Nos céus, o primeiro lugar onde os joelhos vão se dobrar vai ser nos céus. Mas a palavra diz que também vai se dobrar na terra. Aqui onde as pessoas vão estar vivendo. Vão todos se dobrarem, todos os vivos vão dobrar os seus joelhos. E a Bíblia diz mais, e debaixo da terra, terceiro lugar, lá no mundo dos mortos, todo joelho vai se dobrar. E a Bíblia diz, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo, só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Você já imaginou isso, gente? Que Hollywood, que Spielberg, que efeito especial, que nada. Quem já viu uma cena como essa? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo de todos os momentos, Jesus, a cabeça da igreja, se manifestando em toda a sua glória. E as pessoas no céu, na terra e debaixo da terra, dobrando os joelhos, abrindo a boca e declarando que Ele é o Senhor. O mundo vai ter que aplaudir Jesus. A igreja vai fazer isso com gosto, com alegria, com prazer. A igreja vai se sentir como que a mestre de cerimônia. Gente, a volta de Jesus está garantida. E sabe, muito mais importante do que o tapete vermelho, Oscar, sei lá, outros eventos mundiais aí que as estrelinhas do mundo inteiro estão ligadas, é o retorno do Rei Jesus. E sabe quem vai estar lá? A gente leu. Quem que vai estar lá? Nesse evento global, universal, poderoso. Sabe quem vai estar lá? Fala para o teu irmão assim, ó, você vai estar lá. Eu vou estar lá. Nós vamos estar naquele lugar, naquele dia. E mais, deixa eu dizer algo para você. Você não vai ser um intruso, um estranho, nem uma pessoa mal vestida, no sentido espiritual. Você vai estar lá no seu traje de gala. Você vai estar lá como convidado de honra, conforme o pastor Jimmy leu. Convidado de honra.
Olha que coisa maravilhosa. Gente, o que você quer mais? Você quer algo maior do que isso? Nada tem nesse mundo comparado a isso. Lá vão estar as pessoas de ambos os sexos, homens, mulheres, moças e moços, gente de todas as idades, conforme diz o Salmo 148, 12, velhos e crianças, todos os ricos da terra, todos os que descem ao pó cuja vida se esvai. Salmo 22, 29. Vão presenciar esse momento. Lá estarão todos os governantes, preste atenção, e juízes da terra. Todos vão estar lá. Todos os reis, todos os falsos deuses, projetados, inventados na cabeça dos homens, vão presenciar esse momento. Todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos, todos os confins da terra, todas as línguas, todos os seres criados, e de si vão estar lá. Os não humanos, vão estar lá os anjos, os demônios, vão estar lá os corpos celestiais. Você sabe o que é isso? Que no tempo certo Deus vai fazer para honrar o Filho. Essa obra que a gente não tem capacidade de dimensionar, de fazer tudo que foi criado convergir, se voltar para o Criador, para aquele que é a palavra, o verbo que se fez carne, e se prostrar em admiração. Todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Salmo 103, 22. O mundo, os mais altos céus, as estrelas, o sol, a lua, a terra, os montes, as colinas, o mar, tudo que nele existe, os campos, os rios, as árvores das florestas, as árvores frutíferas, os cedros, as serpentes marinhas, os animais selvagens, os rebanhos domésticos, as aves, todos os demais seres vivos, até aqueles das profundezas abissais, os relâmpagos, o granizo, a neve, a neblina, os vendavais. Salmo 89, 96, 98, 103, 145, 48, Isaías. Mas sabe, nem tudo vai ser glória, porque há uma notícia triste nesse dia. Há um momento que eu não sei exatamente se esse dia é exatamente no dia em que a gente presenciar tudo isso, com todos esses seres, com toda a criação, ou se vai ser depois. Tão pouco posso entender, discernir e explicar aos irmãos. Mas há uma notícia muito triste, porque nesse mega evento do retorno do Rei Jesus, nem todos que dobrarão os seus joelhos e confessarão que Ele é o Senhor serão salvos. E aqui é a razão dessa reflexão. Estou caminhando para o final. Será que não devemos anunciar a glória do Senhor, a glória do seu retorno, da sua volta, por saber que nem todos vão estar salvos naquele dia, naquele momento, mesmo naquelas circunstâncias? Jesus disse que Ele traria consigo, em Apocalipse, o primeiro texto que a gente leu, 22, 12, com Ele todas as recompensas, e essas recompensas vão ser entregues às pessoas, de acordo com o que elas fizeram. E a pergunta que eu faço para mim e para você é, porque somos corpo de Cristo, igreja, cooperadores do Senhor, trabalhadores dessa seara, nessa colheita, o que nós estamos fazendo? Quais serão as nossas recompensas nesse dia? Será que nós estamos nos comprometendo à altura, no sentido de viver para Cristo, de entender o que é viver para Jesus, entender que a vida é Cristo, que a realidade é Cristo, e que tudo mais que a gente pensa que é real, e de alguma forma é real, é momentâneo, é passageiro, vai ser consumido pelo fogo, vai ser destruído. E o que não vai ser destruído é aquilo que Jesus faz através da sua igreja, na sua própria igreja e na vida daqueles que Ele está buscando, que ainda não se encontram no seu rebanho, no seu aprisco. Será que nós estamos comprometidos com a edificação, com essa construção da vida de Cristo na vida das pessoas? Onde é que a gente está aplicando os talentos que Deus tem dado para a gente? Né? Será que nas mãos certas, nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? Onde nós estamos investindo a nossa vida? De fato, irmãos, qual é a minha maior esperança, a sua maior esperança, o seu maior desejo? Porque naquele dia, diz a palavra que as pessoas vão dobrar os joelhos, vão confessar que Jesus é o Senhor, só que tem um detalhe, a Bíblia diz que existe um juízo. Elas vão fazer isso porque não existe outra alternativa. É como se você
fosse um apaixonado, um cara fissurado por futebol, e você hoje pudesse, o Messi está entrando aqui, o Cristiano Ronaldo, e quem é apaixonado, se emocionaria, se arrepiaria, ficaria feliz. Poxa, o Pelé, o Rei Pelé, sei lá. Eu que gostava de jogar tênis na minha época, se eu pudesse ter conhecido o Ivan Lendl pessoalmente, eu acho que eu teria ficado super feliz. Mas e daí? Jesus precisa ser honrado e as pessoas precisam aplaudi-lo, mas com ele dentro do seu coração, sabia? Porque senão elas vão fazer essa cena, porque não vai ter como não fazer, porque elas vão ser tocadas por essa entrada triunfal, por esse momento glorioso de Jesus, mas porque elas vão reconhecer, mas não porque elas desejavam isso, porque elas acreditavam nisso, porque elas queriam viver na eternidade ao lado de Jesus, não porque elas trabalharam para que esse evento acontecesse, porque é isso que a Bíblia diz. Jesus não voltou ainda, irmãos. Sabe por quê? Porque o Pai está aguardando o momento em que o último filho dessa família de adotados que somos nós será gerado. A hora que nasceu o último irmão de Jesus, ou seja, o irmão mais novo, quando nasceu o caçula, aí Jesus vem. E aí, quem reconhecer, confessar, dobrar o joelho, mas não entrou na família, não tem aliança com o Cordeiro de Deus, não bebeu do sangue, não comeu do pão, no sentido espiritual, vai ficar de fora. O juízo eterno virá, irmãos, da mesma forma como a manifestação da glória do Filho de Deus. E sabe o que vai acontecer nesse dia? A Bíblia diz em Mateus 13 que será separado o trigo do joio. Nesse dia, somente nesse dia, os peixes bons vão ser separados dos peixes ruins. As virgens prudentes, vocês lembram dessas passagens no Novo Testamento? Das virgens insensatas. Ou seja, aquelas pessoas que estavam aguardando a chegada do noivo, daquelas que não estão nem aí. Deixa, a hora que chegar eu também vou ver. Vai ver, vai confessar e vai se dobrar, mas vai ficar para trás. Não vai entrar para a festa, para a grande ceia. Não vai. O servo bom e fiel do servo mau e negligente. Nesse dia, as ovelhas vão ser contadas de um lado e os bodes vão ser contados do outro. Os justos, conforme o Salmo 1 diz, vão ser separados dos ímpios. Os que creem vão ser separados dos incrédulos. Os salvos vão ser separados dos que se perderão. Até quando nós vamos deixar que o nosso comodismo, o nosso egoísmo, nossa vergonha e o nosso silêncio fale mais alto diante daqueles que ainda não experimentaram a salvação em Jesus? Até quando? Eu também passo pelos mesmos problemas. Todo mundo passa. Todo mundo tem que enfrentar o comodismo, o egoísmo. Todo mundo tem que enfrentar. Às vezes o silêncio, quando na verdade uma palavra tinha que ser dita. Todo mundo tem que enfrentar. Mas até quando a gente vai se desculpar nisso? Ou nós vamos aceitar o desafio de viver para Jesus, encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros, dizer vamos junto. Se você for lá falar com aquela pessoa, eu quero ir também. Se a pessoa não compreender, achar engraçado, dar uma risada de você, te humilhar, não importa, nós estamos juntos, nós vamos passar isso junto, Deus vai estar do nosso lado. Ou nós vamos encarar o desafio de vamos lá, tem alguém que está precisando, vamos lá fazer uma visita, vamos lá levar um arroz, um feijão, vamos botar a nossa mão sobre a vida dessa pessoa, vamos orar. Até quando? Até quando nós, igreja, achamos que isso é um trabalho de alguns e não nosso? O fato de Jesus recompensar cada um não significa que Jesus está esperando que cada um faça a sua parte e feche os seus braços. Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. A cultura do reino de Deus é a cultura de todos trabalhando uns pelos outros e não cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte é muito individualista, é muito egoísta, é muito cômodo. Eu já fiz a minha parte. A nossa parte não terminou. A sua parte e a minha parte deve continuar sendo realizada, sempre, porque a obra continua. A edificação da igreja, a necessidade de pessoas conhecerem a Jesus de verdade, não uma religião, não uma denominação, não uma filosofia de vida, mas Jesus de verdade, ainda é grande. Dessa forma, se a gente se abraçar, pegar um na mão do outro e falar, vamos junto, saindo daqui, saindo dos nossos encontros de células, porque na verdade
a célula é importante, o culto é importante, mas a igreja vive, como Jimmy é a pessoa que mais repete isso incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A igreja somos nós, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Então nós somos mais igreja, de fato, quando nós não estamos aqui e quando nós não estamos no nosso encontro. Mas quando nós estamos lá fora, sendo luz e sendo sal, representados entre 2 ou 3. 2 ou 3 é o suficiente para que a glória do Senhor atinja a vida de pessoas e traga salvação para elas. Amém? Eu gostaria que a gente orasse, eu queria que você ficasse de pé, eu vou passar a palavra em seguida para o pastor Cleverson. E querido, lembre disso, trabalhe por esse momento, por esse evento. Eu iria ficar muito triste, vou ficar, de ver pessoas que eu amo, quero um bem enorme, se naquele dia e naquele momento elas estiverem dobrando os joelhos delas e falando que Jesus é o Senhor, mas sem ter tido um encontro genuíno com Deus. Porque eu sei que elas vão ficar. Vamos trabalhar, a colheita está aí, o mundo está pronto. Muita gente não quer agora, mas muitos estão abertos. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar juntos. Faça o seguinte, eu queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado agora. Vire aí, quebre a fileira aí, faça um grupo de 2 ou 3 e fale, ore por ela, encoraje ela. Diga para ela, vamos fazer alguma coisa, porque Jesus vai voltar logo. Eu tenho muita gente para falar do amor dele. Encoraje essa pessoa, não apenas ore, dê uma palavra para ela, diga, vamos junto, eu tenho uma pessoa para visitar. Ministre o seu irmão, abençoe a vida dele, deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Esse momento glorioso está chegando, o Espírito de Deus está falando, eu volto logo, eu estou chegando, eu quero buscar a minha noiva, eu quero habitar na minha morada. Obrigado, Jesus.